Graça e paz. Vamos continuar as nossas leituras na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 até o verso 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. É bem possível que tenhamos entrado em uma fase na qual a humanidade, individualmente e mundialmente, esteja sendo estimulada para os tempos que o Apocalipse descreve. Os dias em que estamos vivendo são dias caracterizados por uma forte rejeição à verdade, ao Evangelho, a Cristo, a mensagem da cruz, que vai ficando cada vez maior, tanto na sua extensão, como também em sua profundidade. Tudo isso vai chegar no aparecimento do anticristo, do homem do pecado, do filho da perdição, e o seu reinado de terror e engano em todo o mundo. Mas nessa altura dos acontecimentos já teremos entrado no dia do Senhor ou na grande tribulação. O pior está por vir, e o melhor também. Mas quem crer será livre do pior, que certamente virá. Quando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento da igreja, a bendita esperança do povo de Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que dia grandioso, maravilhoso será esse dia. Eu pergunto, se o arrebatamento que o texto descreve, a retirada, a remoção, ocorresse hoje, agora, estaria você preparado? O que significa estar preparado? Significa estar nascido de novo, nascido do alto,
nascido de cima, nascido de Deus. Jesus disse, ele foi categórico, dizendo que aquele que não nascer de novo, nascer do alto de Deus, não pode ver o reino de Deus. E ele insiste, dizendo que aquele que não nasce da água, da palavra, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. E ainda ele continua dizendo que importa-vos nascer de novo, nascer de Deus, ser nascido de Deus. Sem o novo nascimento, você não pode ver, não pode entrar no reino de Deus e muito menos ser arrebatado. Para uma pessoa nascer de novo em Cristo, é preciso crer nestas verdades da palavra de Deus. Cristo me atraiu a si na cruz. Evangelho de João 12:32, Jesus disse isso. Cristo me atraiu a si na cruz. Você precisa crer que foi atraído por Cristo a Cristo no momento da sua crucificação, quando ele foi levantado da terra. Cristo me crucificou com ele. Você foi atraído e crucificado com Cristo. Você precisa crer nisto. Cristo me fez morrer com ele, nele, para o pecado. Eu morri com Cristo para o pecado. Deus me ressuscitou juntamente com Cristo. É o que diz a palavra de Deus em Efésios 2:6. Eu fui ressuscitado com Cristo, eu estou ressuscitado com Cristo do ponto de vista espiritual. Finalmente, Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Com esta experiência de fé na palavra de Deus, você terá a certeza do seu novo nascimento e será um dos arrebatados na vinda do Senhor. Portanto, não durma no ponto. Não passe batido. Creia já. O texto, segundo Tessalonicenses 2:9-12, que foi lido para nós, descreve como Satanás agirá para enganar o mundo no futuro dia do Senhor ou no período da grande tribulação. Satanás agirá em conexão com o anticristo para enganar o mundo. O anticristo virá como um substituto para ocupar o lugar de Cristo e ocupará na vida de muitos que rejeitaram Jesus Cristo e o seu Evangelho. O texto mostrou
o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo, do perverso, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Embora, irmãos, não aparece aqui no texto a palavra anticristo, mas é consenso entre a maioria dos estudiosos de profecia que esse homem do pecado, esse filho da perdição, esse perverso, é uma referência ao futuro anticristo, ou seja, o futuro líder e ditador mundial que virá. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, vamos ouvir a leitura. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Você está no texto, você está aí no texto, é importante que você esteja mesmo para acompanhar. Como ouvistes que vem o anticristo, singular, o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O anticristo não somente será anticristo, no sentido de ser contra Cristo, como também será anticristo no sentido de tentar se colocar no lugar de Cristo. Observe, por favor, que o apóstolo João se referiu a um anticristo no singular, que ainda virá no futuro, e a anticristos que já estão presentes. João ensinou que os anticristos presentes já, ou seja, falsos profetas, falsos mestres e o sistema religioso corrupto incorporam o espírito de negação e de engano do futuro anticristo singular que há de vir. Este será o anticristo final, o anticristo derradeiro, o anticristo do final do tempo do fim, que vai personificar todo o engano, tanto religioso como político. Será o líder mundial e vai acontecer do jeito que está escrito na palavra de Deus. Vamos relembrar aí, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que
agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Você observou que o texto diz que quando aquele que detém, que impede, que segura a manifestação total do anticristo, desse homem do pecado, será afastado. Quem é afastado? O detentor, esse que está segurando, impedindo. Quando o que detém será afastado. O que detém? Eu creio que é a igreja de Cristo, habitada pelo Espírito, no poder do Espírito, a igreja que manifesta a vida de Cristo neste mundo. Quando a igreja de Cristo for levada, for arrebatada, então a cortina será puxada e o anticristo surgirá no palco deste mundo com todo o poder de Satanás. Quando Cristo vier para arrebatar ou levar a sua igreja, é o Espírito Santo que vai conduzir a igreja, a noiva, até o noivo, até o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, o homem do pecado será revelado e manifestado totalmente, sem nenhuma reserva ao mundo. Isso vai acontecer quando? Eu não sei. Eu só sei que vai acontecer no momento certo, na ocasião oportuna. Então, irmãos, no momento determinado por Deus, indubitavelmente, o anticristo assumirá a governança mundial, conforme previsto na palavra de Deus. O caminho para um governo mundial unificado está em marcha, inexorável. É só você prestar atenção nos acontecimentos. Estamos às vésperas desse governo mundial e totalitário. Esse ser maligno subirá do abismo, das profundezas de Satanás, para se colocar no lugar de Cristo, contra Cristo e o seu povo, os seus santos, no fim dos dias. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Você vê? E há de subir, emergir, na versão dele, do abismo, das profundezas de Satanás, e irá à perdição. O destino dele está selado, a perdição. E com ele,
todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, não nasceram de novo. Esse cara perverso vai liderar uma nova ordem mundial que já está em curso. É só você observar. Então, o texto de 2 Tessalonicenses 2,9 começa dizendo: ora, o aparecimento do perverso. Aparecimento. Como vai ser o seu aparecimento? Ou seja, a sua vinda. Falando agora do anticristo, do perverso. Como vai ser a sua vinda? A sua revelação, a sua chegada, a sua presença, a sua apresentação ao mundo. Veja agora. E isso é sério. É segundo a eficácia de Satanás. É a chegada do homem. Ele chega com tudo. Com tudo. Porque é segundo a eficácia de Satanás. O poder de Satanás. Com todo o poder. Poder que Satanás está dando a ele. E sinais e prodígios da mentira. Qual é o esquema aqui? Você percebeu o esquema aí? É o esquema do engano. De enganar. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Esse engano já está acontecendo. E se espalha rapidamente. Mas com o aparecimento, a chegada do anticristo, atingirá o auge, o ponto mais alto, o píncaro. Vai ser um horror. Ele fará coisas espetaculares, prodígios estupendos, pela energia de Satanás, pelo poder de Satanás. E tudo isso, irmãos, visa uma coisa só: a sedução, o engano. O mundo vai ficar atordoado, abismado diante dele. O anticristo virá no poder de Satanás. Saiba disso. É sério a coisa. Não vai ser brincadeira. Ele vai vir no poder de Satanás. Apocalipse 13, 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Por favor, leia também o versículo 3 e o 4. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta?
quem pode pelejar contra ela? No finalzinho do versículo 2, Apocalipse 13, final do verso 2, está aí dito: e deu-lhe, preste atenção, e deu-lhe o dragão. Quem é o dragão? É Satanás. Depois você leia o capítulo 12 do Apocalipse, que você vai ver ali que o dragão ali que aparece é Satanás. É dito que é Satanás. Então, e deu-lhe o dragão, ou seja, Satanás, o seu poder e o seu trono, a governança desse mundo que jaz no maligno, e grande autoridade. Prestou atenção? Satanás vai dar a esse homem o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E no versículo 3, então diz: e toda a terra. Não é um lugar, não é uma parte do mundo, é a terra inteira, é o mundo inteiro. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Besta aqui é o anticristo, que subiu do mar das nações, das ideologias, das confusões, do caos das nações, que é o mar. Então, esse líder será mundial. O verso 4, preste bem atenção no que diz o verso 4. E adoraram o dragão. Satanás vai ser adorado. Aqui está o objetivo de Satanás. Satanás sempre quis ser adorado. Adoração pertence a Deus, mas ele sempre quis isso. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. Sabe o que significa isto? Quando a pessoa adorar o anticristo, estará adorando o dragão, que é o que Satanás quer, dizendo: quem é semelhante à besta? Esse líder mundial. Quem pode pelejar contra ela? Aqui temos a descrição de um super-homem, a lenda, o mito, o Salvador, o Messias do mundo. Falso. E tem mais uma coisa. Esse cara, esse líder político do mundo, será promovido no cenário internacional pelo falso profeta, que é a segunda besta, que tem o mesmo poder que ele tem. Eu vou ler aqui, gostaria que você acompanhasse. Eu vou ler aqui para a gente ir um pouco mais rápido. Apocalipse 13, versículo de 11 a 18, você pode localizar o texto, por favor. É importante que você esteja no texto e você vai acompanhar comigo. Apocalipse 13, versículos de 11 a 18. Eu vou lendo aqui, vou dando o versículo. Versículo 11. Vi ainda outra besta. Quem é a outra besta? O falso profeta.
emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aqui está o líder religioso que vai liderar a religião no mundo em favor do anticristo, porque esse cara vai trabalhar para o anticristo. É carne e unha, são aliados. Aqui diz que ele tem 2 chifres parecendo cordeiro, mas ele não é cordeiro. Aqui está imitando o Cordeiro de Deus. Ele não é cordeiro. Ele tem a natureza do diabo. Ele tem a natureza do dragão. Ele só tem a aparência de uma boa pessoa, mas ele é do inferno, porque aqui diz que ele falava como dragão. Verso 12: exerce toda a autoridade da primeira besta. A primeira besta é o anticristo, que estamos estudando lá em Tessalonicenses, 2º capítulo. Aqui diz que ele exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença, na presença da besta. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Você vê, irmãos, assim como o Espírito Santo chama a atenção o tempo todo para a pessoa de Cristo, o falso profeta vai chamar a atenção do mundo inteiro para a pessoa maligna do anticristo. Vai chamar a atenção do mundo para adorar o anticristo, fazendo coisas incríveis. Verso 13: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz, verso 14. Seduz, porque o propósito é seduzir. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, do anticristo, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela ferida à espada sobreviveu. Verso 15: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Verso 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte, a testa. Isto aqui, irmãos, é muito específico, não é simbólico, é muito específico. Diz aqui até o lugar onde vai ser marcado, onde vai ter a marcação, mão direita, ou na fronte, na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Você vê? Que marca é esta? Que marca é esta que vai fazer parte da enganação, da sedução dos últimos tempos, dos últimos dias? Aqui diz, irmãos, aqui diz, a marca é o nome ou o número. É o nome do cara ou o número do nome dele.
Pode ser o nome, pode ser o número. O número é 666. Está no versículo 18. Irmãos, o grande desejo de Satanás é que a humanidade o adore e o sirva. E a única forma que ele tem para alcançar esse objetivo é enganar as pessoas, fazendo com que pensem que ele é Deus. Satanás sempre quis ser visto e adorado pela humanidade, como se ele fosse o próprio Deus. Na minha maneira de entender, é essa a mentira que Paulo descreve lá no texto que estamos estudando. A mentira. Para crer na mentira. Esta mentira aqui. O povo vai acreditar que ele é Deus. Satanás sempre quis isso. Mas, para isso, ele fingirá ser como Deus e governará as nações do mundo por meio de um falso Messias, o anticristo. Então, irmãos, adorar a imagem do anticristo significa adorar o próprio Satanás. E de acordo com o texto que eu li, Apocalipse 13, 11 a 18, o anticristo não subirá ao poder sozinho, mas será promovido por um homem, um ser maligno também, chamado na palavra de Deus de falso profeta. Esse falso profeta aqui, irmãos, ele diferencia de todos os outros falsos profetas que nós já temos, por sua capacidade de chamar a atenção do mundo. O falso profeta também será capacitado pela mesma fonte que capacitou o anticristo, Satanás. Então, no fim dos tempos, teremos uma espécie de trindade satânica, imitação pura. Satanás fingindo ser Deus, o Pai. O anticristo que finge ser o Messias, Cristo. E o falso profeta fingindo ser o Espírito Santo. Assim, nos últimos dias, Satanás iludirá as pessoas, fazendo com que acreditem que ele é Deus. Por isso Paulo disse: não creram em Jesus no Evangelho agora, vai crer na mentira depois. Que mentira? Esta aqui. É a grande mentira. Esse ser maligno, falso profeta, com o seu jeito religioso e com a sua habilidade de realizar sinais, milagres e maravilhas incríveis, convencerá o mundo de que o anticristo é o líder que o mundo tanto procurou. E o mundo hoje está procurando um líder forte, um líder que venha trazer soluções para os dilemas do homem, uma autoridade política mundial para sanear as economias abaladas e afetadas pela crise no mundo inteiro. O secretário da ONU disse que o mundo precisa de um xerife mundial. O secretário da ONU disse: o mundo precisa de um xerife mundial. Quem será, hein? Quem será o xerife mundial? O presidente da União Europeia disse que nós precisamos de um
administrador mundial. Quem será? Quem será esse administrador mundial? E até o Papa falou que o mundo precisa de um gerente mundial. Xerife mundial, administrador mundial, gerente mundial. O mundo está perto de se render totalmente a um líder assim. Então, irmãos, o aparecimento desse perverso é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem vai entrar nessa? Quem vai entrar nessa de corpo, alma e espírito? O texto diz: os que perecem. Quem são os que perecem? São aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor de Cristo, que morreu por nós na cruz, nos fez morrer com Ele, ressuscitou para ser a nossa vida. Não creram, zombaram, rejeitaram, ouviram e não estão nem aí. Espero que não seja o seu caso hoje aqui. Os que não creram na verdade. Essas pessoas estão indo atrás dos seus próprios desejos egoístas e pecaminosos, que são os mesmos do dragão e das duas bestas. Essas pessoas, irmãos, não são suas vítimas, porque elas querem o que eles querem, por isso se agregam a eles. Você poderia ler para nós, segundo Tessalonicenses 2, 11 e 12? E por esse motivo, É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Deus envia a operação do erro para os que não acolheram o amor da verdade, mas, preste atenção, se deleitaram no pecado. Serão julgados. O texto falou em julgamento. Serão julgados. Tudo isso é descrito como um julgamento da parte de Deus. Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Que mentira, irmãos? Que mentira? A mentira é que Satanás é Deus, que o anticristo é Deus. Qual o objetivo de Deus permitir isso? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É a velha natureza, amante do pecado, gosta do pecado. Essa velha natureza que foi crucificada com Cristo, mas a pessoa não crê, rejeita. É uma rejeição deliberada.
Estão entendendo, irmãos? Por isso Deus permitiu que essas pessoas fossem levadas pelo erro. Essas pessoas não só rejeitaram receber a Cristo e crer no Evangelho, como também preferiram o pecado, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, com base nesses versículos 11 e 12, alguns entendem que se uma pessoa nesta presente era ouve o Evangelho, como está colocado nas Escrituras, e não recebe, rejeita, despreza, descarta, debocha, não será mais possível que essa pessoa seja salva depois do arrebatamento da igreja. Alguns pensam assim. E esse entendimento é possível sim. O que eu não faço é restringir o agir de Deus. Porque se Deus quiser salvar uma pessoa, Ele salva, seja quem seja. Mas você que está ouvindo e não crê, é pouco provável que você vai decidir crer depois, não é? Deus está enviando fortes ilusões àqueles que não creram no Evangelho, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É isso aí. Tem um texto, irmãos, em João, Evangelho de João 5:43, que diz assim: eu vim em nome do meu Pai. Jesus dizendo: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Quem não recebe Cristo vai receber o anticristo depois. Serão julgados por sua incredulidade e apego ao pecado. Agora, irmãos, nesse tempo do anticristo e da grande tribulação, muitos vão ser salvos. A palavra diz. A palavra fala de 144 mil judeus que serão preparados pelo Senhor, salvos, e se tornarão mensageiros, pregando o Evangelho por todo o mundo. E muitos vão receber a salvação. E não só por meio desses 144 mil evangelistas de Deus, mas de outras formas também. O Evangelho será pregado de uma maneira poderosa e muitos vão crer. Mas, ao que parece, esses salvos serão indivíduos que não tiveram contatos nítidos com o Evangelho de Cristo, nem foram pessoas envolvidas com o cristianismo, e também nunca haviam rejeitado o Salvador de forma deliberada. Então, pense nisto. Terminando aqui, queria deixar as últimas
palavras aqui a respeito da apostasia, do surgimento do anticristo e da grande tribulação que virá. Sobre isso tenho algo a dizer. Deus está no absoluto controle de tudo, graças a Deus. Jesus não ia atrás de apóstata. Não ia não, hein? Eu também não vou. Não é a apostasia dos salvos, porque tal apostasia não existe. Há muita gente que acha que está em Cristo, e Cristo está nela, mas só acha. Já é o engano. É preciso se certificar com toda a segurança que você é um salvo em Cristo. Viu, irmão? Certifique-se muito bem disso. Se você é um salvo em Cristo. Procure obter uma compreensão nítida sobre a malignidade do pecado. Pecado não é brincadeira. O apóstolo Paulo se referiu ao pecado como sobremaneira maligno, excessivamente maligno. Portanto, não brinque com ele. Não queira papo com ele. Quando você pensar no pecado, o veja crucificado com Cristo, na cruz, no corpo de Cristo. E se veja também crucificado com ele. Procure conhecer melhor e cada vez mais o Senhor. Procure ler a palavra de Deus. Viu, meu irmão? Procure ler a palavra de Deus para conhecer o Senhor, sua graça, seu amor, sua misericórdia, sua justiça e o seu caráter. Veja Cristo como o maior tesouro da sua alma, o seu tudo e nada mais além dele. Não ande segundo a opinião dos ímpios. Considere certo o que Deus considera certo. Considere errado o que Deus considera errado, mesmo que seja a opinião da maioria. Seja capaz de dizer, quando a ocasião exige, seja capaz de dizer não. Não. Aprenda a dizer não para o pecado. Aprenda a dizer não para quando a coisa não está de acordo com a palavra de Deus. Não seja bonzinho, não. Politicamente correto, não. A coisa é séria. Tome a decisão que Paulo tomou. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Tome a decisão de pregar o Evangelho de Cristo, somente o Evangelho, conduzindo o maior número de pessoas ao conhecimento da nossa morte e ressurreição, juntamente com Cristo, para que sejam salvas. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.